Enquanto estávamos ali louvando, adorando o Senhor, o meu coração se colocou diante dele e estava clamando que sobre esse ambiente o Espírito Santo repouse. Que as nossas vidas sejam plenificadas da presença do Espírito Santo. Sem ele, sem ação, sem o ministério dele, não há possibilidade alguma de abrirmos a sua palavra. Porque ele é o grande intérprete da palavra. Então nos submetemos a esse doce e maravilhoso Paráclito. Que a palavra venha ao encontro do nosso coração nessa noite, gere consolo, permite que os nossos corações possam repousar na bendita e preciosa palavra do Senhor. Vamos orar, pedir que sejamos socorridos uma vez mais ao abrir a palavra daquele que é o Eterno. Bondoso Pai Celestial, muito obrigado por nos deixar uma cópia da Tua santa e bendita palavra. Nela nós temos visto o Teu grande amor, temos tocado a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua justiça. E também temos visto o quão Tu és pleno de soberania. Ah, querido Deus e Pai, nos perdoe, pois não temos descansado em Ti e nas Tuas promessas. Nós Te pedimos nessa noite, abra as nossas mentes e também nossos corações, para que possamos confiar e descansar plenamente em Ti. Mostra-nos, amado Senhor e soberano, que Tu és aquele que rege o rumo da história dessa humanidade. Tu és aquele que governa as nossas vidas e que de maneira imperiosa rege as circunstâncias. Fala nessa noite, é o que Te pedimos no precioso nome do Teu Filho. Amém, Senhor. Para justificar o encargo que tem como título, Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse é o nosso tema principal. Vamos pegar nossas Bíblias, livro de Romanos, capítulo 8, versículo 31. Quero fazer uma pequena observação daquilo que vamos ler, para, então, como disse, justificar o encargo que temos para partilhar nessa noite. Romanos 8, verso 31. A palavra de Deus assim diz: Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E é interessante quando nós vamos examinar aqui essa pequena partícula, se, que é uma condicional. Se você abre lá no dicionário grego, você vai ver pelo Strong simplesmente aparecendo uma nota, condicional se. Mas quando você senta em ombros daqueles irmãos que enxergaram mais longe, você vai chegar a uma conclusão um pouco mais profunda do que esta. É algo realmente muito interessante. Essa partícula que aparece aqui, se, na realidade é uma condicional já cumprida. Ou seja, é um significado que nos traz uma ideia de algo já cumprido e não uma mera possibilidade. Então são duas maneiras de nós interpretarmos essa condicional se quando nós encontramos. Uma levando para uma mera possibilidade, e uma outra que é o caso que nós estamos examinando aqui, não é uma mera possibilidade, é uma condição já cumprida. Isso muito alegrou meu coração. Então nós poderíamos traduzir esse verso, seguramente sem medo de ferir o contexto, da seguinte forma: porque Deus é por nós, então quem será contra nós? Então nós estamos afirmando, porque Deus é por nós, então quem se levantará contra nós? Não muda tudo? Completamente. Porque eu, particularmente, quando acessei esse texto e outros que vamos já verificar na sequência, eu interpretava a condicional como, de fato, uma situação de possibilidade e não de algo que tem uma condição já cumprida. Não chama a sua atenção isto? A mim chama. Vamos pegar outros dois exemplos rapidamente para vocês entenderem essa realidade. Peguem, por favor, o livro de Colossenses. Colossenses no capítulo 2. Colossenses no capítulo 2, versículo 20. Aí vai aparecer a condicional.
Repetindo, Colossenses 2, verso 20, diz assim: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? E aí tem o segmento do texto. Essa condicional é a mesma ideia, não é uma condicional que nos leva a uma possibilidade. Aqui é a mesma ideia de algo já cumprido, de uma condição já determinada. Então, é porque vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo. Não muda completamente. Capítulo 3, versículo 1 desse mesmo livro. Tem uma outra condicional que é a mesma ideia. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Novamente nós temos essa condicional, não no sentido de possibilidade, mas numa situação de condição absolutamente cumprida. Então, portanto, porque vocês ressuscitaram juntamente com Cristo, busquem as coisas do alto. Muda completamente a nossa compreensão desse início da nossa reflexão. Voltem para Romanos capítulo 8, por favor. Então, quis fazer essa pequena observação, que na realidade ela tem uma relevância muito grande para compreendermos o que queremos dizer, né, com essa expressão, né, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, seguramente pode dizer no seu coração, porque Deus é por nós, então não há ninguém que possa se levantar contra nós. Essa é a realidade do povo de Deus, essa é a realidade do filho e da filha de Deus. Isso é maravilhoso, amados irmãos, extremamente maravilhoso. Que promessa gloriosa nós temos diante dos nossos olhos. Só para completarmos um pouquinho o raciocínio que nós temos no capítulo 8 de Romanos, agora o versículo 32 vai nos mostrar realmente o fundamento de tudo isto. Paulo continua dizendo para nós no versículo 32, aquele que não poupou, né, Deus o Pai, não poupou o seu próprio Filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Irmãos, aqui está esta realidade que precisa nortear a sua vida. Se Deus o Pai chegou a esta condição de abrir mão daquele dom inefável do seu Filho maravilhoso, ele abriu mão daquilo que era mais precioso, ele não poupou, como diz o texto, como não nos dará graciosamente por meio de Cristo todas as coisas? Porque Deus é por nós, quem se levantará contra nós? Essa é a ideia do nosso tema para partilhar nessa noite com os irmãos. Então isso deve gerar segurança no nosso coração, deve gerar realmente um descanso nas nossas almas. Que promessa gloriosa! Vamos ler alguns textos que nos mostram aí algumas dessas promessas. Vamos pegar alguns textos, não muitos, para depois irmos naquele ponto focal daqui que tenho para compartilhar com meus irmãos. Salmo de número 27, primeiro texto, Salmo de número 27. Vamos ler aqui do versículo 1 a 3. Lembre-se que os textos que estaremos lendo agora têm a finalidade de nos mostrar como nós estamos cercados de maravilhosas promessas de Deus. Salmo 27, 1 em diante. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim uma guerra, ainda assim terei confiança. Irmãos, isso aqui não são verdades que estão simplesmente colocadas aqui para nós contemplarmos como se fosse algo poético. São verdades que devem ser aplicadas em nossas vidas. Olha que promessa gloriosa nós temos. O Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem? Ou a quem temerei? Salmo de número 46, aí pertinho. Salmo 46, inicialmente do verso 1 ao 4. Novamente, textos que fortalecem o que estamos dizendo. Promessas, promessas, promessas. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações.
Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Olha que texto, irmãos. Essas verdades precisam saltar das páginas das Escrituras e entrar de modo profundo no nosso coração. Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza, Ele é teu socorro bem presente nas tribulações. Se aproprie disso, meu irmão, minha irmã. É para você. É para mim essa verdade. Deixa eu fazer um parêntese aqui. Daquilo que nós temos tratado nas últimas reuniões, e uma que foi feita através do Zoom também, que tem a mesma característica, né, para que nós descansemos nesse Deus que é totalmente soberano. Você só encontrará descanso quando você confiar e crer plenamente que o Senhor é soberano. Reveja os textos, irmãos. Reveja aquilo que foi dito, para que você possa interagir com a palavra. Não seja daquele que vem ao domingo na expectativa de talvez você receber uma boa mensagem. Seja o bereano, aquele que vai à luta, vai para o texto, fala: Senhor, o que isso quer dizer? Busque para você crescer espiritualmente, para você enfrentar as coisas de modo real, vívido. Então não seja apenas um que vem aos finais de semana, ao início da semana, para ouvir talvez uma boa mensagem. Não, seja uma pessoa que busque. Olha, o que foi dito lá, questione, pergunte. Por que foi dito isso? Por que é dessa maneira? Assim você vai crescer, meu irmão. Assim você vai crescer, minha irmã. Você vai se fortalecer. Olha o mundo que nós estamos inseridos. Você precisará e precisa da palavra. A palavra é a realidade eterna de Deus para a sua vida. Então eu encorajo você, fechando esse parêntese, examine tudo o que os irmãos estão colocando aqui. Vá à luta, busque, pesquise, confronte. Fala: Senhor, eu quero essa experiência. Eu quero isso para a minha vida. Essa é a grande realidade. Nesse mesmo capítulo, o mesmo salmo, melhor dizendo, 46, versos 10 e 11. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que Senhor é esse que nós temos? Que Senhor glorioso! Esses dois salmos que nós aqui colocamos em pauta mostram-nos tantas verdades maravilhosas, as quais nós devemos debruçar sobre essas verdades e fazer perguntas ao Senhor. Senhor, eu posso me apropriar dessa verdade? O que o Senhor quer dizer para mim quando está escrito aqui, numa forma imperativa: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus? Aí, Fernandinho, aquietai, porque Deus está no controle de tudo. Essa é a grande questão. O Senhor está falando para nós. Mais um texto dentro dessas realidades de promessas. Vamos para Isaías capítulo 40. 40, apenas um versículo. Nós já tratamos desse capítulo, né, olhando outros versos. Aqui eu quero destacar o versículo 22 agora. Para você e eu conhecermos um pouco desse Deus maravilhoso que fez promessas gloriosas. Irmãos, porque Deus é por nós, quem se levantará contra nós? Essa é a questão. 40, verso 22. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Vocês imaginaram a grandiosidade desse Deus? Irmãos, daqui não são efeitos poéticos que esses profetas maiores tiveram no seu coração para colocar em letras. Aqui é verdade de Deus. Aproprie-se dessa verdade, desse fato glorioso. E para darmos um passo adiante, lembre-se daquilo que nós falamos do versículo 32 do capítulo 8, né? Que se Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por nós o entregou, como não nos dará através de Cristo todas as coisas? Esta realidade precisa nortear a sua vida. Esta realidade precisa governar a sua vida.
Ele fez o tudo. Ele não fará o mínimo? Mas é lógico que sim. Amados irmãos, este Deus que é por nós, que é a nossa luz, que é a nossa salvação, conforme nós lemos, que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza, que é o nosso socorro bem presente nas tribulações, é Ele que governa o universo, é Ele que governa todas as coisas, Ele governa esse universo com a sua mão forte. Ele não perdeu o controle da sua vida, meu irmão. Ele não perdeu o controle de nossas vidas. Ele é o Senhor da história e também é o Senhor que rege as circunstâncias. E nós vamos ficar impressionados com o corpo maior do estudo que vamos estar mostrando para os irmãos aqui, e isso precisa aquietar nossos corações. Irmão, irmã, você tem um Deus maravilhoso, você tem um Deus glorioso, que se importa, conforme nós já falamos, com um fio de cabelo da nossa cabeça. Nós temos um Deus glorioso. Ele não perdeu o controle de absolutamente nada no que tange as circunstâncias que envolvem todo esse universo, todo esse planeta Terra e as nossas vidas também. Vamos ler então uma outra porção, de algumas escrituras para verificarmos a soberania desse Deus, o qual nós professamos crer. Primeiro texto, Isaías 46, estamos pertinho aí, Isaías 46, e pasmem com esses dois versículos, Isaías 46, versos 10 e 11, diz assim, 9 e 10, perdão, Isaías 46, 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, e que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Lucimar, esse é o teu Deus, esse é o teu Deus, que está dizendo aqui que Ele não tem ninguém que possa se comparar a Ele. Ele é o único Deus e não há outro. É Ele que anuncia os acontecimentos do passado, do futuro, as coisas que sucederão. É Ele que verdadeiramente diz, o meu conselho vai permanecer, e a minha vontade eu farei. Não dá para descansar, Lucimar? Apesar das tribulações, das lutas que abatem sobre as nossas vidas, esse é o Deus que nós confiamos. Nesse mesmo livro, voltem para o capítulo 14, por favor. Isaías capítulo 14, versículo 24. Novamente, olhemos para esse texto e vejamos quão grande é o nosso Deus. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Depois vocês podem buscar o contexto aqui, que é exatamente uma profecia contra a Assíria, contra os assírios que estavam buscando invasão contra Judá, e não foram felizes, porque Deus se levantou contra esse exército e realmente o colocou em fuga. Então diz o Senhor aqui, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quem é que pode com esse Deus? Quem é que pode? Muriel, tios, esse Deus mora em vocês. Que Deus poderoso é esse que nós temos? Que Deus glorioso é este? Livro de Daniel, capítulo 4. Livro de Daniel, capítulo 4. Depois dessa porção, vamos citar apenas mais uma para avançarmos. Vimos um conjunto de textos onde nós coletamos várias promessas, e há tantas outras que vocês mesmos sabem que há, distribuída na palavra de Deus. Agora, estes textos, essa outra coletânea de textos, é para mostrar que o nosso Deus é soberano. Ele faz tudo como lhe apraz. Daniel capítulo 4, versos 34 e 35. Vejam só quem é que vai dizer essas palavras. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, lembre-se, ele estava louco, ele ficou doido, ficou pastando, porque uma loucura se abateu sobre ele, porque ele se levantou contra o Deus Todo-Poderoso.
Depois de todo esse processo, vocês podem examinar os versos precedentes, aí chega nesse verso que estamos lendo. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, não há quem possa lhe deter a mão, e nem lhe dizer: que fazes? Que Deus é este, Marco? Que Deus é este que nós temos? Palavras que vieram da boca de um ímpio que teve uma experiência, teve os olhos abertos de tal maneira que pôde dizer essas palavras tão profundas, tão verdadeiras. Que Deus é este? Ninguém pode arguir, ninguém pode argumentar com ele. Quem é este que faz estas coisas? Não pode. Quem é que pode impedir a mão de Deus? Não pode. Não há. Que Deus é este? Mais um texto para fechar essa série. Efésios capítulo 1. Aí, nos lábios de Paulo, inspirado pelo Espírito, Efésios capítulo 1, versículo 11. Nele digo, no qual também fomos feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Quem é que pode com Deus como este? Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele é um Deus todo-poderoso. Então nós apresentamos 2 blocos de textos. O primeiro, para desfrutarmos um pouquinho das suas promessas, feitas a nós, seu povo. E esse bloco de texto, nós mostramos aqui um pouco daquilo que exalta a soberania, a majestade de Deus. Consideramos essas passagens. E isso precisa estar cravado em nossos corações. Agora, nós precisamos verificar algumas passagens, algumas verdades, que de maneira prática nós vamos enxergar a intervenção divina em sua própria criação. Aí começa o nosso estudo. Os textos que nós vamos ver logo mais irão nos mostrar como que Deus, de maneira soberana, ele interveio na história, interveio na sua criação de maneira, lógico, miraculosa, poderosa, majestosa. Vamos pegar, eu vou colocar esse texto de modo proposital aqui para vocês. 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6. Nós temos aqui a experiência de Eliseu, né? 2 Reis, capítulo 6, do versículo 5 ao 7. Vamos ver Deus agindo na história, na sua criação, Ele mesmo atuando. Então, repetindo, 2 Reis 6, 5 a 7, diz assim: sucedeu que, enquanto um daqueles que era um servo deles derribava um tronco, o machado caiu na água, e ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus, Eliseu: onde caiu? Mostra-lhe. Mostrou-lhe então ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali, e fez flutuar o ferro, e disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Enzo, o teu Deus faz flutuar machado, ferro. Ele criou princípios da lei da física, e Ele mesmo está superior àquilo que Ele criou. O nosso Deus é o Deus que faz flutuar machado, João. Não dá, Senhor, não sei, mas mais ou menos. Aí joga um gravetinho ali, subiu, parecia um isopor. Daniel, esse é o teu Deus. Então guarde isso, o meu Deus é o Deus que faz flutuar machado. Que machado há na sua vida que precisa ser trazido à tona? Deus pode fazer flutuar isto. Senhor, quero colocar esse machado que já está um tempo debaixo das águas. Aí você vai jogar o pauzinho lá,
essa situação ele vai fazer flutuar. Esse é o nosso Deus. Então esse é um texto proposital para que grave o nosso coração. Irmãos, o Deus Todo-Poderoso que faz flutuar machado é o mesmo Deus que criou os bilhões de galáxias e pegou com a sua poderosa mão e espalhou as estrelas. Aquelas bilhões e milhões de estrelas. Não contente com isso, né? Se Deus pode ficar de uma outra forma, eu vou dar um nome para cada uma de vocês e vou também fazer a contabilização de todas. E vocês sabem muito bem disso, ouçam novamente. Peguem todos os grãos de areia de todas as praias desse planeta Terra, todos os grãos de areia de todos os desertos desse planeta Terra. Não começa a conta das estrelas que nós temos espalhados pelas bilhões e bilhões de galáxias. E o teu Deus, caprichosamente, não só as contou, deu nome para cada uma delas, e quando ele chama, nenhuma delas vem a faltar. Esse é o teu Deus, Cláudia, que habita em você. Que Deus é esse que nós temos? Que Deus maravilhoso! O Deus que faz flutuar machado é o Deus que contou e espalhou as estrelas e deu nome a elas. Temer o quê? Porque Deus é por nós, quem será contra nós? Esse é o teu Deus, Antônio. Que Deus é este? Esta mão governa não só as grandes coisas desse universo, mas as pequenas coisas da nossa vida. Como há pouco estava dizendo, Ele contabiliza fios de cabelos da nossa cabeça. Que Senhor é este? Ele está acima de todas as circunstâncias. Para dar um passo adiante, deixe eu colocar algo que vai nos ajudar, algo importante. Ele, Deus, pode agir em nossas vidas de tal maneira de Ele mesmo provocar os acontecimentos diretamente relacionados com o nosso viver. Ele tem poder para interferir de maneira direta em tudo aquilo que possamos estar fazendo. Vamos verificar alguns textos, logo mais vocês vão ficar surpresos com isto. Muitas vezes, amados irmãos e irmãs, muitas vezes nós pensamos que algo que se abateu sobre nós foi acidental. Algumas vezes pensamos que pessoas provocaram aquela circunstância. Entretanto, quando vamos examinar de maneira muito clara e profunda, nós vamos entender que o causador daquela circunstância, dessas situações que chegaram até nós, tem um nome: Deus. Deus. E nós vamos ver na Bíblia isto agora. Então Deus, estamos olhando nessa perspectiva agora, Deus é aquele que tem o poder de interferir na nossa vida de modo direto, criando situações para que o seu eterno propósito se cumpra. Não quero gastar tempo aqui para fazer uma explicação, mas é muito rápida, como já foi falado isso anteriormente. Isso não significa que, de forma alguma, que Deus desenhou, predeterminou as minhas decisões no coração. Já falamos sobre isso. De forma alguma. Ok? Mas Ele age de maneira soberana. Vamos pegar aqui o primeiro exemplo e vou chamar esse exemplo de a vida de Saul. A vida de Saul. Vamos para 1 Samuel, voltem para quem está em Reis aí. 1 Samuel, capítulo 9. Vejam que ensino maravilhoso nós temos aqui. 1 Samuel, capítulo 9. Vamos ler os 4 primeiros versículos, vocês vão entender o contexto. Lembre-se, o que nós vamos fazer? Nós vamos buscar compreender como que Deus intervém na sua criação, na sua história, de maneira real e efetiva. 1 Samuel 9, de 1 a 4, diz assim a palavra de Deus: Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becoratate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele, desde os ombros para cima sobressaía todo o povo. Verso 3 e 4: Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho:
toma contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. Então, atravessando a região montanhosa de Efraim e a terra de Salisa, não as acharam. E depois passaram à terra de Saalim, porém, elas não estavam ali. Passaram ainda pela terra de Benjamim, todavia, não as acharam. Entenderam o contexto? Quis, pai de Saul, tinha jumentas, essas jumentas se extraviaram. Ele chama Saul e fala: pegue um dos seus moços e vá atrás dessas jumentas. Ele passou por toda essa região e não encontrou, correto? Aí veja o versículo 5. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ia com ele: vem e voltemos, não suceda que o meu pai deixe de preocupar-se com as jumentas e se aflija por causa de nós. Aí Saul teve uma preocupação já, talvez um período extenso, o pai poderia estar preocupado não mais com as jumentas e sim com o filho e com o seu moço. É isso que nós estamos vendo aqui. Tá? Do versículo 6 ao 13, nós temos várias situações interessantes, nós não vamos nos deter, fica por conta de vocês, que irão nos nortear no que estamos falando, mas não são princípios importantes. A questão é que o moço que estava com Saul disse o seguinte: olha, nesta cidade, eu ouvi dizer que tem um profeta aí, quem sabe se nós fizermos uma visita para ele, ele pode nos dar um caminho a percorrer. Vocês vão encontrar basicamente isso aqui até o versículo 13. Aí chega no versículo 14 que eu quero ler com vocês. Versículo 14. Então eles vão para essa cidade. Saul, ele se rende à ideia do moço e vai para aquela cidade. Versículo 14. Subiram, pois, a cidade. Ao entrarem, eis que Samuel lhe saiu ao encontro para subir ao alto. Então eles chegam à cidade, lembre-se, pegue todo o contexto. Saul perdeu os jumentos, ficou preocupado, voltar, vamos na cidade. De repente, há um outro contexto acontecendo aqui. Eles entram na cidade e encontram com Samuel, que é o profeta. Agora veja o versículo 15 a 17. Ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, revelara a Samuel, dizendo: amanhã, a estas horas, eu quê? Eu te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou até mim. Verso 17: quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de quem eu lhe falara, este dominará sobre o meu povo. Aqui está. Olhe todo o contexto que nós desenhamos. Quis, pai de Saul, tinha algumas jumentas e elas se perderam, foi pelo caminho. Sai Saul juntamente com o seu moço para buscar as jumentas. Acharam? Não acharam. Saul quer voltar, mas o moço fala assim: não, nessa cidade tem um profeta, quem sabe ele pode nos orientar. Um dia antes, quando Saul e o moço chegam lá, um dia antes o Senhor já tinha dito para Samuel: amanhã, estas horas, eu te enviarei um homem. Opa! Como é que nós entendemos? Quem é que estava governando o universo naquele momento? Quem é que estava governando a história da humanidade naquele momento? Quem é que estava governando aquelas circunstâncias naquele momento? Foi Deus quem enviou Saul para Samuel, é o que o texto está nos mostrando. Esse Deus é poderoso? É absolutamente poderoso. O que levou Saul lá? Foi o acaso, o destino? Foi uma escolha precipitada? Foi insistência? Eu te enviarei, Saul. Quem está no controle, Isabel, de tudo isso? Deus está no controle. Olha que coisa mais maravilhosa, que é algo tremendamente precioso. Irmãos, o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte: o Deus que fecha a boca de leão controla as jumentas também. Deus fechou a boca dos leões para não comerem Daniel, mas ele controla as jumentas. E através dessa circunstância, todo o movimento dele aconteceu. Este é o Deus que habita em você. Que Deus é esse que nós temos? Poderoso, majestoso,
absolutamente soberano. Que Senhor precioso é este? Vimos que não foi o acaso, não foi o destino, não foi escolhas precipitadas ou escolhas mesmo dos homens, mas Deus estava movimentando todas as coisas. Se coloque no lugar de Saul e do seu moço. Faça análise daquele momento. Como que você analisaria? Não é verdade? Igor, você imagina o tamanho desse Deus maravilhoso que... o que nós podemos fazer que possa estar oculto diante dos seus olhos? Vejamos o fim dessa história. 1 Samuel 9, versículo 20. Samuel falando para Saul: quanto às jumentas que há 3 dias se perderam, não se preocupe no teu coração com elas, porque já se encontraram. E para quem está reservado tudo o que é precioso em Israel, não é para ti e para toda a casa de teu pai? A primeira parte do texto, Samuel já dá um recado para Saul. Quanto aquelas jumentas que já 3 dias sumiram, não se preocupa que foi localizado. Quem falou para Samuel isso? Ele recebeu um WhatsApp? Algum recado? Que Deus é esse que nós temos, irmãos? Porque Deus é por nós, quem será contra nós? Esse é o nosso Deus maravilhoso. Então, o que nós podemos pensar aqui? A grande questão é nós discernirmos como tudo começou. Como tudo começou? Por uma circunstância negativa. Não houve uma perda, uma aflição no coração de Quis e toda a sua família, de Saul, movimentou todo um processo lá. Não aconteceu isso? Aconteceu isso. Foi uma coisa negativa que fez com que Deus chegasse a essa circunstância. Deus não interveio na sua criação? Totalmente. Esse é o nosso Deus, Paulo. Esse é o nosso Deus. Que Senhor é esse que intervém de maneira real, sem que, não é o nosso assunto, como eu disse a vocês, já falamos sobre isso, sem que Ele nos obrigue, ainda que Ele o possa fazer, sem que Ele determine como se fôssemos um robô a fazer as coisas, Ele age de modo soberano. Esse é um Deus que nós devemos nos curvar. Agora, que Senhor é esse que nós temos? Irmãos, nós não estamos entregues ao aleatório, não estamos entregues ao acaso, a um Deus chamado destino. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um propósito para você. E isso precisa gerar no seu coração descanso e paz. Então, é como se nós lêssemos, para Saul, se Samuel pudesse ler para Saul o que Paulo escreveu, lá na frente. Saul, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Saul, descansa. Isso está cooperando. Então, sabe, Marquinho, Deus que faz flutuar machado, Deus fecha a boca de leão, e Deus cuida de jumenta, e mexe conosco também. Deus está no comando. Deus está no controle de todas as coisas. A grande questão é que eu pergunto para mim e pergunto para vocês: será que nós temos respondido os movimentos celestiais em nossa vida? Será que nós temos respondido esses movimentos celestiais? Ou temos tomado as nossas precipitadas decisões, movidas por quais razão? Por que eu estou tomando essa decisão agora? Por que eu estou querendo fazer isto agora? O que me está levando? Medo, circunstância, dificuldade, Brasil, presidente? O que está me movimentando? Nada disso pode nos movimentar. O que nos movimenta é a eterna vontade de Deus. Somente Ele pode se movimentar em nós. Por isso que nós já cansamos de ler aquele texto para os irmãos aqui. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Sabe por quê? Porque nós somos campeões em entortar.
Então veja como Deus até, Ele permite que nós tomemos decisões, ainda que são equivocadas. Mas é o que Ele vai fazer? Se nós o reconhecermos como aquele que é o soberano em nossas vidas, Ele vai endireitar nossas veredas. Ele endireitará. Sérgio, Ele endireita. Porque nós entortamos aqui, Senhor, eu quero reconhecê-lo. Ele traz você para o caminho. Olha que bênção. Que promessa é essa? Não importa a sua situação, não importa a circunstância na qual você se encontre, não importa o embaraço da vida que possa estar sendo construído em torno de você. Fala assim: Senhor, eu cansei de dirigir a minha vida, eu cansei de ser o soberano, a soberana na minha vida. O que tu queres que eu faça? Faça, haja, interfira. Esse é o ponto. Então, o primeiro exemplo é a vida de Saul, claro para nós. Vamos pegar o segundo exemplo, eu vou chamar aqui a vida da igreja. Peguem Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Vamos ler os 3 primeiros versículos. Nesse segundo exemplo, onde Deus intervém, né, no caso ele interveio nessa situação. Atos 8, de 1 a 3, diz assim: Naquele dia levantou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e também da Samária. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Então, nessa primeira citação, nós estamos vendo aqui que num determinado momento da história da igreja, um levante de perseguição aconteceu. E a perseguição foi tão violenta que todos os cristãos, exceto os apóstolos, precisaram sair de Jerusalém e foram dispersos para a Judéia, pela Samária. E se a gente continuar lendo, a gente percebe que eles vão andar por outros territórios também. Versículo 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Olha só. Agora nós precisamos entender, mas essa perseguição, ela tem uma origem. E a origem é Atos 1, capítulo 8. Voltem lá. Vocês vão entender essa santa perseguição que aconteceu aqui como algo diretivo vindo de Deus. Atos 1, 8. Vejam só que há uma promessa aqui daquilo que aconteceria, né, olhando para as páginas aqui, que na descida do Espírito Santo algo aconteceria. 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, na Samária e até os confins da terra. Então, o que está acontecendo aqui é um cumprimento das Escrituras. Essa perseguição que aconteceu em Jerusalém, na realidade, ela é associada àquilo que aconteceria depois da descida do Espírito Santo. E a palavra testemunhas, que nós lemos lá em versículo 8, capítulo 1, é mártires. Ser testemunha de Jesus é ter a disposição no coração de ser um mártir. Essa é a ideia que a Bíblia nos mostra. Então, na vida da igreja, nós estamos vendo que Deus também interveio de tal forma que, nessa intervenção, nessa maneira de agir, Deus espalhou o seu povo, e por onde eles iam, estavam pregando a palavra de Deus. Então, se nós nos colocarmos no lugar daqueles que foram dispersos de Jerusalém, que olhos nós teríamos, ou que imaginação subiria ao nosso coração para interpretar aquela circunstância? Aí eu pergunto, quem estava no governo do universo naquele momento, quando a perseguição surgiu na igreja? Quem é que estava no governo? Deus? Será que eram os judeus, os Saulo de Tarso, o Estado? Quem estava no governo? O Senhor. Ali promoveu um grande avivamento. Então aquela perseguição foi uma bênção na realidade. Só que se nós nos colocarmos juntos àqueles irmãos, é lógico, olha só que
coisa terrível. Mas eles não olharam com os olhos carnais, eles olharam na perspectiva da soberania de Deus, que é dessa forma que você precisa ser governado como eu. Se nós não formos dirigidos na perspectiva da soberania de Deus, nós vamos ser dirigidos pelas últimas notícias da manhã. Como é que está? E agora? E agora? Agora vai? Calma, povo, que agora vai dar certo, vai funcionar, mas um dia está chegando. Irmãos, tira os olhos da horizontalidade dessa vida. Senhor, o Senhor nunca perdeu o controle de nada. Eu removo o rei, estabeleço reis. O que o Senhor quer de nós, senão que nós descansemos nesse Deus Todo-Poderoso? Irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou melhor dizendo, porque Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é que poderia, além de tirar a vida, fazer alguma coisa com o povo de Deus? Lembre-se, nós lemos aqui, Estevão foi sacrificado, foi morto. Puder tirar a vida dele, só eles puderam fazer. Mas não tiraram a gloriosa esperança da glória, não tiraram a eternidade de Estevão, e não podem tirar. O que podem tirar de nós, como o irmão disse na abertura aqui? A nossa vida. A nossa vida não é nossa, mas nós somos muito agarrados a nós mesmos, né? Então nós precisamos entender que Deus é por nós, então quem será contra nós? Irmãos, Deus está agindo, Deus está no comando, e como tudo começou nessa intervenção divina, uma coisa negativa, como vimos anteriormente, perdendo-se as jumentas, aqui houve uma perseguição, uma coisa diferente, mas Deus agiu na história. Vamos pegar o terceiro exemplo, nascimento de Jesus. Esse exemplo eu compartilhei na primeira mensagem, que foi pelo Zoom, com alguns irmãos, mas eu entendo ser relevante, ainda que há outras, mas essa particularmente enche o meu coração, então permita-me compartilhar com vocês. Lucas capítulo 2, vamos ler aqui os 7 primeiros versículos. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Então, estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, e o enfaixou, e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Aqui está o cenário diante dos nossos olhos. José e Maria moravam em Nazaré, estado da Galileia. Nazaré ficava distante de Belém, 145 quilômetros. Então, se transporte para aquela época, 145 quilômetros. E é um chão razoável. O que José teria com interesse no seu coração, vindo de uma família simples, de uma família humilde? Qual era o interesse, a expectativa dele e de Maria fazer uma viagem de passeio para Belém? Fazer o que lá? Qual era a motivação? Não havia nenhuma motivação, nada que impelia José a fazer isto. Mas Deus, que lá na sua promessa, nós temos essa promessa relatada em Miqueias 5, versículo 2, só para vocês anotarem, a promessa de que o Messias nasceria em Belém. Mas José e Maria moravam em Nazaré, e como é que nós vamos tratar desse assunto? Deus precisa. Então ele levanta César Augusto, vamos fazer um recenseamento, vamos fazer um censo aí, no seu império, vamos fazer um censo. Então dê ordens para que todos os nativos em suas próprias cidades possam ir e lá se alistarem-se. Aí não tinha, vou fazer por um envio de mensagem. Não, você tinha que ir presencialmente.
Aí vem o todo-poderoso César Augusto e convoca toda a população do império. Vocês são obrigados a alistarem-se. Então, tem uma mão poderosa aqui, né, governando o império, o maior império da época romano. Mas acima dessa mão poderosa, havia uma mão soberana de Deus que tinha que cumprir com uma palavra, que o Messias nasceria em Belém. Deus movimentou todo o império, para que a sua palavra fosse registrada de maneira fiel. Jesus nasceu em Belém. Esse é o teu Deus. Sérgio, esse é o teu Deus. Ele move impérios para que a vontade dele se cumpra. Vocês percebem como Deus intervém na sua criação? Intervém nas circunstâncias? O Deus que faz flutuar machado é o Deus que muda coração de imperador. A Bíblia fala assim: o coração do rei está nas minhas mãos e eu o inclino para onde eu queira. Quer brincar com esse Deus, a Bíblia? Não dá. Esse é um Deus todo-poderoso. Então por que temer? Há uma coisa que nós devemos temer sim, é o nosso pecado, é a nossa injustiça, é a nossa incredulidade. Isso nos afasta de experimentarmos essa realidade. Isso nos coloca naqueles caminhos tortuosos, onde as nossas escolhas são feitas por nós mesmos, mediante as nossas análises. Mas Deus está acima das nossas análises. Deus está soberanamente governando sobre todas as coisas. O grande imperador deu uma canetada, né? Deu uma canetada. Agora vocês vão se recensear. Tá bom. Quem governava o universo naquele tempo? Não era César Augusto. Deus. Eram circunstâncias. Agora só se coloquem, por favor, no lugar de José e Maria, criando um cenário, lógico, aí totalmente hipotético. Receberam a mensagem, olha, vocês precisam viajar. Eu imagino Maria chamando José no canto: José, mas como? Olha aqui, olha o tamanho da barriga, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou viajar? Esse imperador não tem mais o que fazer mesmo, hein? Que imperadorzinho é este? E começa, poderia ser, isso é coisa hipotética, estou falando na lápis, lógico. Mas se você se colocar no lugar, você vai ver como um terrível empecilho no processo. O que eu tenho que fazer lá? Tanto é que eles foram nos últimos momentos que chegaram em Belém, aquela multidão toda, não tinha lugar para isso. Em hospedaria alguma, foram lá para o coxo, onde Jesus nasceu. E a palavra de Deus se cumpriu. Alguma coisa foge do nosso controle? Do nosso foge, mas de Deus, não. Deus está no comando de todas as coisas, amados irmãos. Como tudo começou com algo negativo, um senso que teve que mobilizar todo o império para que a palavra de Deus Todo-Poderoso se cumprisse numa jovem chamada Maria. Esse é o teu Deus. Então a quem vamos temer? Deus está no comando. Descanse, descanse, meu irmão, minha irmã. Deus está no comando de todas as coisas. Porque Deus é por nós, quem será contra nós? Esses 3 exemplos são suficientes, mas deixe só me lembrar de um, não vou tocar, porque já falamos com vocês sobre a história de José. Coloque um jovem de 17 anos de idade, sendo invejado pelos seus irmãos, depois vendido pelos seus irmãos, vendido para mercadores de escravos ismaelitas, que depois, chegando lá, os ismaelitas venderam para Potifar, que era um general do faraó. E depois José foi cuidar dos assuntos desse general. A esposa desse general se insinuou contra José, que José a repudiou, foi lançado na prisão por 2 anos, e passam mais de 20 anos. José foi descendo. Que história da vida de José é esta? Que história é esta? Tudo errado. Aí vocês se lembram, só estou colocando rapidamente para vocês, quando houve o encontro de José e seus irmãos, José fala assim: não fostes vós que me vendestes para cá, Deus me enviou adiante de vós, para que hoje houvesse preservação de vida. Isso está em Gênesis capítulo 45, de 5 a 7, e capítulo 50, versículo 20.
Ali está. Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus redundou em bem. Quem estava governando o universo quando José foi invejado, quando José foi vendido? Coloque-se no lugar de José, perdendo toda a sua juventude. Perdi 15 anos, 20 anos da minha vida. Não foi assim que ele viu. Ele enxergou Deus governando. E nós temos tantos outros exemplos. Quando as nossas vidas estão nas mãos desse Senhor Todo-Poderoso, nós podemos descansar, porque Ele está no governo. Ele controla as circunstâncias, William. Ele controla as circunstâncias. Ele nunca é apanhado de surpresa. Nunca. Apesar das nossas mazelas e dos nossos erros, até das nossas rebeliões, Deus não perde o controle sobre nós. Nós vamos colher os frutos, mas Deus, Ele não perdeu 1 milímetro do seu poder sobre nós. Ele quer conquistar o seu e o meu coração. Essa é a questão. Porque Deus é por nós, quem será contra nós? Esse é o Deus que governa a nossa vida. Só que hoje nós vivemos numa realidade extremamente secularizada. Eu falei sobre isso sobre vocês. O secularismo, infelizmente, achatou a nossa compreensão desse Deus soberano. Hoje nossos olhos estão na perspectiva horizontal. Tudo que move o nosso coração tem valores horizontais. Nós não confiamos mais no Deus Todo-Poderoso. A grande questão é, nós confiamos nesse Deus de modo pleno, em 100%? Vejam o Salmo de número 9, Salmo 9, versículo 10. Salmo 9. Aqui vai ter uma resposta para nós. Por que nós não confiamos adequadamente no Senhor? Salmo 9, versículo 10. Está escrito assim: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Mas para que nós possamos confiar, é necessário conhecer. E se vocês, como disse no princípio, não forem berianos, não forem aquelas pessoas que vão buscar a palavra e orem sobre a palavra e busquem a face, Senhor, eu quero essa experiência para mim, vocês não crescerão espiritualmente. Nós seremos bebês sempre. Então busquem tudo que está sendo dito, lido, colocado, questionem, perguntem, busquem ajuda, mas não continuem olhando para as circunstâncias. Para que você possa confiar de modo pleno, você precisa conhecer Ele, ter uma experiência de conhecimento através da leitura da palavra, através dessa sua dedicação. Será que nós conhecemos o Senhor a ponto de entregarmos o nosso viver aos seus plenos cuidados? Essa é a questão. Senhor, eu quero entregar todo o meu viver, todo o meu propósito, tudo aquilo que eu tenho como projeto, eu quero colocar nas tuas mãos. Esse é o ponto. Deus quer que nós entreguemos nossos passos aos seus cuidados. Livro seguinte, Provérbios capítulo 20. Provérbios 20, verso 24. Capítulo 20, ou Provérbios 20, versículo 24. Diz assim: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Esse é o ponto. Se nós estivermos alinhados com a vontade do Senhor, se nós estamos diante dele, dentro da nossa medida, compreendendo que nós estamos andando em obediência, dentro da nossa medida, então isso vai acontecer. Os nossos passos serão dirigidos pelo Senhor e muitas vezes nós não iremos compreender o caminho pelo qual estamos trilhando. Insisto, a única coisa que devemos temer, a única coisa que deve realmente tocar e chocar nossos corações são os nossos próprios pecados, a nossa rebeldia, a nossa incredulidade. Do mais, não. Então, se o Espírito Santo mostrar algo a você, trate, confesse, acerte, se aproprie do perdão e siga em diante. Esse é o ponto. Que Senhor maravilhoso é esse que nós temos. Podemos dizer, todos juntos: Senhor,
nós entregamos a Ti de modo incondicionalmente todos os nossos planos, todos os nossos projetos, todos os nossos propósitos. Por Tua graça, Senhor, nós queremos que Tu ordenes os nossos passos para que os nossos caminhos sejam os Teus caminhos. Nós devemos falar isso para o Senhor. Ainda que nós possamos andar por caminhos difíceis, queridos irmãos, mesmo assim, que possamos ver a Sua soberana mão governando cada detalhe da nossa vida. Cada detalhe. Vamos pegar, estamos indo para o nosso pensamento final, mas vamos pegar ainda Salmo, voltem a Bíblia, Salmo 66. Salmo de número 66, versículo 8 a 12. Há pouco disse o seguinte para vocês: mesmo que nós não compreendamos os caminhos difíceis que possamos estar trilhando, vamos olhar para a Sua soberana mão, e muitas vezes Ele deseja até, através de algumas ações diretas dEle em nossas vidas, nos corrigir. É o caso desse texto. Salmo 66, 10 em diante. Pois Tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça, passamos pelo fogo e pela água, porém afinal nos trouxeste para um lugar espaçoso. Que bênção é esse final da leitura do versículo 12. É verdade que nós passamos por todas aquelas espremeduras que o Senhor mesmo provoca em nós, porque Ele quer nos acrisolar, Ele quer tirar aquelas partes que não glorificam o nome dEle, tirar a impureza da nossa vida. Então Ele vai nos provar, vai nos testar, vai nos fazer passar por água e por fogo, mas depois nos trará para um lugar espaçoso. E a palavra espaçoso aqui no original é riquíssimo. Se você e eu estamos em tribulações, não provocadas pelos nossos próprios pecados, porque nós podemos provocar, então vamos descansar. O Senhor está no comando. Ele está no governo de todas as coisas. Porque Deus é por nós, quem será contra nós? Com um Deus maravilhoso como este, o que temer? Então descanse, entregue a sua vida, entregue a sua nação aos pés do Senhor, entregue o governo que irá agir em nossa nação, seja qual for ele, nas mãos do Senhor, porque nós não dependemos de homens, nós dependemos de Deus. É um Senhor que governa. Independente disso, Ele continua Senhor. Não aflige o teu coração. Somente o cristão pode gozar dessa maravilhosa verdade. Só o Filho de Deus pode descansar enquanto o mundo está em grande turbulência. E você tem a resposta, meu irmão. Minha irmã, você tem a resposta para aquela sua companheira, seu companheiro, fala assim: olhe para Jesus, eu quero mostrar um soberano para você. Tire os olhos desse mundo horizontal, olhe para aquele que governa. Não se preocupe, porque Deus, o meu Deus, remove reis e estabelece reis. Descanse nisso, ajude essas pessoas. Muitas vezes, como eu estava falando, é necessário que nós passemos por correções disciplinares feitas pelo Senhor, mas isso é obra do seu amor. Penso que esse é o último texto que vamos citar, Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículos 5 a 7. Estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Esse é o ponto. Então descanse, meu irmão, minha irmã. Se é necessário que essas correções venham sobre nós, bem-vindas sejam essas correções, porque nós estamos, de fato, sendo tratados por Deus como filhos. Como filhos. E Ele soberanamente quer tratar com esse assunto no seu coração. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Melhor ainda, porque Deus é por nós, quem será contra nós? Deixa eu finalizar, antes de orarmos, lembrando de uma historieta simples de tudo que vocês todos conhecem, mas me perdoe contar de novo. Aquela história, um navio em alto mar,
grande turbulência, grandes ondas, um perigo iminente ali, todos apavorados, e de repente se vê uma criança num determinado ponto do navio, brincando com o movimento do navio, com o seu carrinho para lá e para cá, para lá e para cá. Isso perturbou muitas pessoas que corriam para lá e para cá buscando refúgio. Menino, corra para lá, vai buscar abrigo, você não tem medo não? Eu não tenho medo não, meu pai é o piloto, o meu pai é o piloto, meu pai é o comandante. Ah, se nós fôssemos como essa criança, nesse mundo de turbulência, guerra para lá, guerra para cá, todas as coisas acontecendo, vira para lá, irmão, irmã, o teu pai é o piloto, ele está no comando, ele não perdeu o controle. Os homens perdem, mas o nosso Deus não perde. Isabel, o teu pai é o piloto. Põe a cabeça no travesseiro e durma. Deixe Deus governar o universo. Desligue da tomada. Fala assim, Senhor, além de desligar da tomada, desliga a tomada de você mesmo. Senhor, cuida do universo, mas cuida de mim também. O Senhor sabe o quão tendencioso sou à ansiedade. Então ajuda-me, Senhor. Ajuda-me. Esse é o ponto. Quem é o comandante da tua vida, meu irmão? Quem é o piloto da tua vida? Você, as circunstâncias, o acaso, o destino ou Deus? Porque Deus é por nós, quem será contra nós? Então você vai embora daqui hoje sabendo disso. Descanse. Você tem um Deus Todo-Poderoso que interveio na história, que intervém na sua vida, dizendo não e dizendo sim. E você fala assim, sim, Senhor. Obrigado porque os teus projetos são eternos. Descanse dele. Esse é o ponto. Vamos orar. Querido Deus e Pai, Pai Celestial, muito obrigado por cuidar de nós como a menina dos seus próprios olhos. Ah, querido Pai, por favor, revela-nos que Tu estás no comando desse universo, mas também que o Senhor está cuidando dos detalhes que envolvem a nossa vida. Coloco diante de Ti a Tua própria palavra, nossas vidas. Tu bem sabes o quão tendenciosos somos a olhar por todas as circunstâncias à nossa volta, mas nós queremos que os nossos olhos sejam capturados de tal forma que eles só contemplem a Ti. Queremos dizer a todo mundo que o nosso Pai está no comando. O nosso Pai é o piloto desse universo e é o piloto das nossas vidas. No nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor.